Com investimentos de 597 milhões e previsão de geração de 1.500 novos postos de trabalho, o Codan faz hoje sua penúltima reunião do ano. Governador assina a nomeação de 3.700 aprovados no concurso da SEDUC. 15 mil pessoas devem deixar Manaus no feriado prolongado. Caixa antecipa calendário de saques de até R$500 do FGTS. Petrobras anuncia mais um aumento no preço do gás de cozinha. Bolsonaro defende que Eduardo abra mão de embaixada para pacificar PSL. Assassinatos no Brasil caem 22% nos primeiros 8 meses deste ano. Reforma da Previdência deve ser votada nesta terça-feira em segundo turno no Senado. Oposição denuncia fraude em eleição na Bolívia e manifestantes ocupam as ruas. Naruhito é entronizado como novo imperador do Japão. Em menos de 24 horas, confronto entre facções deixa 4 mortos no Monte Oreb. É um Jornal da Manhã, mais de 60 anos do ar, que começa agora. 5h47. Emissoras e serviços de som que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado. Panorama FM em Itacoatiara. Rádio Web mais top no Careiro. Rádio FM Nova Barueri em Belém. Alternativa em Alvarez. Boiúna em Boa Vista do Ramos. Nova FM Nova Olinda do Norte. Rio Madeira de Manicoré. Palmeira FM Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Vale do Rio Madeira em Humaitá. Anamã FM em Anamã. Maran FM em Maran. Cabocla FM de Altazes. Urucará FM em Urucará. Comunitária de Urucurituba. Açaí FM Codajás. Rádio Santo Antônio FM de Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tupã e Eu e Você em Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM Nova Aripuana. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, distrito de Sampaio em Altazes. 5h48. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. O Climatempo diz que a chance de chover hoje 25 milímetros e que a temperatura máxima será de 34 graus. 25 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, com 95% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 5 km/h de velocidade. É terça-feira, 22 de outubro. Chegamos aos 295 dias do ano. Faltam 70 para terminar 2019. É dia de São Conrado Ferrini. Também é o dia do paraquedista, dia do rádio amador, dia internacional de atenção à gagueira, dia do protesto mundial contra o uso do eletrochoque, dia do enólogo, dia da praça e o dia nacional da cidade-estado do Vaticano. Na mitologia egípcia aconteceu o festival de Neit, que era a mãe dos deuses. O Rio Negro baixou mais 8 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 18 metros e 29 centímetros. A vazante era de 11 metros e 13 centímetros. São normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no Militar de Ponta Pelada. Fatos marcantes da história. 1938, a primeira cópia xerográfica é feita nos Estados Unidos. Em 22 de outubro de 1962, americanos e soviéticos por pouco não iniciaram o que seria a Terceira Guerra Mundial. O presidente americano John Fitzgerald Kennedy anuncia ter provas da existência dos mísseis soviéticos e monta um bloqueio aeronaval contra Cuba. 1964, Jean-Paul Sartre recebe o Prêmio Nobel de Literatura, mas recusa a honra. Em 1968, o programa Apollo. A Apollo 7 cai com segurança no Oceano Atlântico depois de orbitar a Terra por 163 vezes. 1969, reaberto o Congresso Nacional do Brasil, que havia sido fechado 10 meses depois da publicação do ato institucional número 5AI5. Agora 5h50 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Thaís Gama, e ao nosso sonoplasta Itamar Jardina. E bom dia ao nosso repórter Alberto Pellegrini, que já está nas ruas da cidade desde o início da madrugada. Bom dia, Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. Pellegrini, é verdade que a noite foi tranquila na cidade? Paulo Guerra, uma tranquilidade, tudo tranquilo nas principais unidades de saúde da cidade, como 28 de agosto, João Lúcio, Platão Araújo e também no Instituto Médico Legal, Paulo, movimentação bem tranquila. Mas ontem o dia foi de muito trabalho, as facções se confrontaram novamente, 4 morreram, não é, Pellegrini, lá no Monte Oreb. Pois
Pois é, Paulo, e as quatro vítimas foram lá no Monte Oreb. O primeiro, um corpo encontrado numa cova rasa. Lá depois no Monte Oreb também, numa área de mata, um corpo foi encontrado com vários tiros, né? Lá na rua Marambu. Logo depois também lá na Monte Oreb, o John Kevin, de 20 anos, foi arrastado à força de dentro de casa e também foi assassinado. Posteriormente, também, lá no Monte Oreb, o Alessandro dos Santos, de 23 anos, foi encontrado morto, crivado de bala, embalando numa rede. Pois é, Peregrino, ele morreu dentro da rede, né? E muita violência na cidade, principalmente pelas bandas do Monte Oreb. Peregrino, tivemos ontem também um homem que foi baleado lá no bairro de São Francisco, o Herbert, vamos dar o nome, Herbert Ribeiro Tavares, de 32 anos. Ele foi alvejado com tiros na noite de ontem, mas sobreviveu à tentativa de homicídio. Qual é o estado de saúde dele? Paulo Guerra, ele já não corre risco de morte. Ele levou esses tiros, como você bem colocou, que os tiros pegaram nas pernas. E o provável caso aí, Paulo, ele teria ido, foram cobrar alguma coisa dele, ele acabou, né? Ele não tinha o dinheiro e levou o primeiro aviso. Bala na perna. Peregrino, e o transporte coletivo na cidade, como é que está? De maneira tranquila, Paulo, vai operando tranquilo nesse momento. Já passamos pelo Terminal 4, pelo Terminal 3, Paulo, na ocasião em que tivemos no pronto-socorro o Platão Araújo, que é vizinho do Terminal 4, o Terminal da Cidade Nova também, que é vizinho ao Instituto Médico Legal. Já visitamos esses dois terminais e podemos colocar, Paulo, que o transporte coletivo opera de maneira tranquila, de maneira normal nesse momento. As reclamações continuam por parte dos profissionais dos rodoviários, Paulo, em relação a ônibus velhos, né? Estão dirigindo ônibus aí sem a menor condição de estar nas ruas, segundo os motoristas. E ontem, Paulo, nós noticiávamos aqui na difusora de que o ônibus da Açaí sem freio entrou na traseira de um micro-ônibus que faz lotação, o famoso alternativo. Muita gente ficou ferida, Paulo, e por pouco não acontece uma tragédia. Pois é, Peregrino, são ônibus sem as mínimas condições de trafegabilidade, colocando em risco a vida dos passageiros e também das pessoas que transitam pelas ruas e também os motoristas que trafegam e que têm infelicidade de trafegar onde estão esses ônibus. O motorista do ônibus da Açaí foi muito, né, colocou de maneira muito clara que faltou freio no ônibus, não tinha nenhuma marca de frenagem no asfalto, Paulo. A batida foi um impacto forte realmente, e se ele não vem reduzindo o ônibus ao perceber que iria bater, algo de pior poderia ter acontecido. Peregrino, vem aí um feriado prolongado, né? Vem aí, Paulo, daqueles grandes, mais uma vez aí, que vai ter aí grandes movimentações nas barreiras e também nas estradas. Daqui a pouco vamos falar sobre esse assunto e claro que as pessoas estão aí se preparando para deixar a cidade. E você, Peregrino, para onde é que vai? Trabalhar no Jornal da Manhã na quinta, na sexta, mas no sábado e domingo. Aí, sábado, como é que tá a nossa agenda, Paulo? Pois sábado você geralmente não trabalha, não é, Peregrino? Você tem 2 dias de folga, sábado e domingo. É verdade, Paulo Guerra, mas então tá legal, vai dar, já dá pra curtir legal, já dá pra aproveitar esses 2 dias de folga, não, Paulo? Quem gosta dessa folga de sábado é o Eduardo Silva, ele diz que adora essa sua folga. Pois é, né, ele adora, o Paulo Guerra não, o Eduardo, né, deve se entregar os desfrutes também, com certeza. Sem dúvida alguma. Eduardo na sexta-feira vai descansar a garganta, vou dar uma folga pro Eduardo, o que você acha? Ele merece, Paulo, ele merece, gente boa da melhor qualidade. Peregrino, e o tempo como é que está? Nublado, Paulo Guerra, oferecendo possibilidade de chuva, pelo menos onde estamos nesse momento, o tempo é nublado. Nós estamos na Alameda Costa Ferreira, proximidades do pronto-socorro João Lúcio, e o tempo ainda está meio fechado, viu, Paulo Guerra? Oferecendo sim possibilidade de chuva, tem asfalto molhado, serenou bastante, a visibilidade não é aquela de sempre, Paulo. Muita gente usando aí o farol baixo nesse momento, se deslocando a partir da Zona Leste rumo ao centro da cidade. Peregrino, e o pessoal do Purupuru, o Agma Nunes, lá do Purupuru, dizendo que é sua fã e que está acompanhando o jornal. E os moradores também do Arapapá, Peregrino, estão reclamando que estão sem energia elétrica desde as 23 horas de ontem. Escuridão, calor e muita carapanã.
Não, Carapanã tem demais, Paulo, e quando falta energia a situação fica pior ainda. Então vamos pedir aí que a empresa, concessionária de energia, resolva logo os problemas de energia do Arapapá. O pessoal do Arapapá não merece ficar sem energia. E o pessoal lá do Purupuru, rapaz, eu fui no Purupuru na época que o ramal estava sem asfalto. Agora tá bonito, então a beleza lá no Arapapá é muito bom, viu, Paulo? Um dia desse, um senhor veio aqui na Rádio Difusora te contestar. Quando eu saí aqui no jornal e chegando ao elevador, ele estava irritadíssimo. Você falou que uma estrada, não lembro qual foi que você falou, que estava em perfeitas condições de trafegabilidade, e ele veio contestar, Pelegrini, veio aqui na rádio. Pois é, Paulo, acho que ele deve estar andando de carroça, né? Pode ser assim, né? Porque a carroça encolgar até no asfalto, até na pluma vai balançar. A estrada que eu falei que estava boa, está muito boa, pode contestar, todo mundo pode ir lá. É a estrada do Caldeirão, totalmente recapeada, tá uma beleza, Paulo Guerra. Ele deve ter ido de carroça. Tá bom, Pelegrini, bom trabalho. Daqui a pouco voltaremos, Paulo, com essas e outras informações. Paulo, vamos dizer também daqui a pouco que o pai aí estuprou uma garota de 8, filha dele, a filha de 8 e de 12 anos de idade. O bandido está preso, Paulo Guerra, e vai passar por audiência de custódia no dia de hoje. 5:58. Eu tenho 2 minutos para o próximo intervalo. Eu converso nesses 2 minutos com o deputado Sinésio Campos. Bom dia, deputado. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, ouvinte da Difusora. Estou comunicando a todos e todas que hoje, 10 horas da manhã, na Assembleia Legislativa, estamos presidindo uma convocação da Amazonas para Amazonas de Energia, doutor Faustino Oliveira, hoje o diretor-presidente da Amazonas de Energia, para prestar esclarecimentos sobre o contrato de execução de obra do programa Luz para Todos no Amazonas, que esse plano de execução de obras foi definido já na privatização, como também os constantes apagões que estão acontecendo em vários municípios do Amazonas, como também o contrato de manutenção da rede de transmissão. Então, vai acontecer essa audiência pública, essa convocação hoje a partir das 10 horas. Então, estamos também dando ciência à sociedade, que é uma convocação, uma reunião aberta, no plenário da Assembleia Legislativa, que acontecerá hoje a partir das 10 horas, porque eu entendo que o programa Luz para Todos, Paulo, é um programa de universalização, mas tem que ser dado também uma energia de qualidade para gerar emprego e renda nos municípios, como também os apagões que já acontecem e muitas das vezes sem esclarecimento para a população. E dentre esses também a questão também do aumento excessivo das contas de luz, que a população depois da privatização vem pagando. Então, estamos aqui também aproveitando para convidar com o presidente da Comissão de Minas e Energia a sociedade, as comunidades, para se fazer presente hoje às 10 horas na Assembleia Legislativa. Muito obrigado, deputado Sinésio Campos, por essa informação. A propósito, muitas reclamações aqui contra a Amazonas Energia, faltando luz em várias comunidades que são abrangidas aí, que são atendidas pelo Luz para Todos, como no Arapapá, que está faltando luz desde as 23 horas e os ouvintes estão reclamando. Outros dizem aqui que 36 horas sem energia lá no ramal do setor. Bom dia, deputado. Bom dia, Paulo. Então é por isso que essa audiência vem tentar ouvir da empresa para que preste todos os esclarecimentos para a sociedade, não para mim, mas para a sociedade. Um bom dia e que Deus abençoe, Paulo. 6 horas em Manaus, que tem tempo instável e a temperatura é de 25 graus. A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Amazonas lançará na manhã de quarta-feira, às 6 horas da manhã, a Operação Aniversário de Manaus. A operação se estendendo até a próxima segunda-feira, dia 28 de outubro, às 12 horas. O objetivo da operação é intensificar as fiscalizações dos transportes rodoviários intermunicipais no terminal rodoviário Engenheiro Ascara Angelim. Durante as abordagens, será conferido principalmente se o veículo possui cadastro prévio na agência, bem como outros itens de segurança, como a lotação dos veículos. É proibido o transporte de passageiros em pé
o uso de cinto de segurança, as condições dos pneus, a documentação obrigatória, a pontualidade de horários de embarque e desembarque dos ônibus, a parada obrigatória programada a cada 45 quilômetros dos veículos que não possuem banheiro, e se os direitos à gratuidade aos idosos e demais pessoas amparadas em lei estão sendo respeitados. Outro objetivo é de coibir com maior rigor o transporte irregular ou clandestino de passageiros e garantir a segurança dos usuários e também organizar o serviço de fretamento realizado por táxis, vans e micro-ônibus. De acordo com a Arsan, 15 mil pessoas devem passar pelos pontos de fiscalização em direção aos municípios do interior do Amazonas durante o feriado pelo aniversário da cidade e ponto facultativo decretado pelo governo do estado e prefeitura. O espetáculo musical Alice no País das Maravilhas estará em cartaz nesta quarta-feira, véspera de feriado, no Teatro Amazonas, no centro. O clássico infanto-juvenil contará com 2 sessões, às 16 e às 19 horas, e os ingressos já podem ser adquiridos pelo valor de 15, meia e 30 inteira na bilheteria do próprio Templo de Arte. O Sistema Nacional de Emprego do Amazonas, o CNAM, órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, divulga 36 vagas de emprego para esta terça-feira. Os interessados devem comparecer na sede da CETRAB, localizada na Galeria Mais, na Avenida de João Batista, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping. Nesta terça-feira, em Manaus, a Associação Amazonense de Municípios realiza o primeiro encontro de prefeitos do Amazonas 2019, a partir das 8 horas da manhã no Hotel Blue Tree. Entre as pautas estão emendas impositivas e demais assuntos de interesse dos municípios, as estratégias de gestão municipal em 2020, novos critérios para assinatura de contratos e o censo 2020. O presidente e vice-presidente da Associação Amazonense dos Municípios, Júnior Leite e Davi Bermegui, prefeito de Maués e Benjamin Constant, respectivamente, estarão à frente das discussões e dos debates. Mais de 1.800 alunos de 36 escolas municipais de Iranduba participam da Prova Brasil 2019, iniciada ontem e com término amanhã. A prova tem o objetivo de avaliar a qualidade do ensino nas escolas públicas do país e neste ano está sendo aplicada para os alunos do 5º ao 9º anos do ensino fundamental. Segundo o secretário de Educação de Iranduba, Hamilton Gadelha, o prefeito Francisco Gomes determinou que fosse feita uma grande mobilização de técnicos da secretaria, gestores escolares e professores com o objetivo de preparar os alunos para esta avaliação. A prefeitura de Iranduba investiu mais de R$100 mil na contratação de um coordenador geral, confecção de mais de 2.000 apostilas distribuídas gratuitamente para os alunos, um caso único no Amazonas, além de despesas com combustível. A meta é subir de 2 para 10 escolas do município com nota superior a 6 no IDEB, destacou Hamilton Gadelha. 6:08. A total ausência de esforços para cumprir as obrigações assumidas em termo de ajustamento de conduta do programa Carne Legal levou o Ministério Público Federal no Amazonas a requerer na Justiça a execução de multa no valor de R$3.885.750 ao frigorífico Amazonas, que assinou originalmente o acordo, e a seus arrendatários sucessores Frigoli Alimentos e Frigonosso. Essa é a primeira ação do Ministério Público Federal para exigir o pagamento de multa por descumprimento dos acordos do programa Carne Legal. Passados mais de 5 anos da assinatura desse TAC, o Ministério Público Federal verificou que não houve qualquer esforço por parte dos frigoríficos para cumprir as obrigações assumidas. Para o órgão, todas as empresas, tanto as sucessoras como as sucedidas, são corresponsáveis pelo acordo assinado. Integrando a programação especial do aniversário de 350 anos de Manaus, a Prefeitura, nesta terça-feira, às 17 horas, fará a exposição Manaus 350, que reunirá obras do artista visual e historiador amazonense Otônio Mesquita. A mostra estará instalada no Complexo Turístico da Ponta Negra, na zona oeste da capital. A exposição, com curadoria, pesquisa e intervenção artística de Otônio Mesquita, retratará em 75 imagens pontos turísticos e históricos, além de visões particulares do artista sobre Manaus durante os séculos 18, 19 e 20, proporcionando ao público a possibilidade de rever lugares antes de suas transformações ao longo dos anos. A exposição ficará localizada no estacionamento do calçadão da Ponta Negra, próximo à Feira de Artesanato, por tempo indeterminado, e contará também com imagens do acervo da Secretaria Municipal de Comunicação.
A área em volta da exposição, como o mirante com vista ao Rio Negro, enaltece uma das principais inspirações do artista em algumas de suas obras. A Assembleia Legislativa do Estado vai comemorar os 18 anos de existência da Universidade do Estado do Amazonas com uma sessão especial nesta quarta-feira. A sessão foi proposta pelo presidente da Casa, deputado estadual Josué Neto, do PSD. E Josué Neto pediu a criação de uma frente parlamentar para acompanhar obras de pistas de pouso no interior do estado. Quem tem os detalhes é J. Rai. Em pronunciamento na manhã de ontem na tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas, Alean, o presidente da casa, deputado Josué Neto, do PSD, abordou vários temas. Um deles foi referente às obras nas pistas de pouso do interior do estado. Josué Neto também falou sobre a inauguração do programa de saneamento integrado, o PROSAI, no município de Maués. Era uma obra que desde 2011 ela estava sendo contratada, licitada, os recursos são recursos mundiais, são do BID, e aí a gente fica enaltecendo o PROSAI Maués. O PROSAI Maués deveria acontecer em todo o estado. Nós temos locais em Manacapuru que é necessário um programa de saneamento. Nós temos regiões em Itacoatiara, ali no Jauari, que é necessário o saneamento. E, infelizmente, a gente se limita nesses programas de saneamento que começou lá atrás, quando o Eduardo Braga era governador, depois deu continuidade quando o Omar se tornou governador. Eu confesso que eu queria estar feliz por causa dos demais municípios e nós não temos essa felicidade. Também na tribuna, o deputado Josué Neto abordou a precariedade das pistas de pouso no interior do Amazonas. Estou falando de qualidade de pista. Eu não estou falando de aeroporto. Eu não estou falando de 60 milhões, eu não estou falando de 10 milhões. Eu estou falando uma pista para o avião pousar. Como, por exemplo, Nova Olinda do Norte, que é talvez hoje um dos municípios mais importantes da região da Calha do Madeira, e a pista até hoje é de Pissarra. O presidente do Poder Legislativo seguiu em seu pronunciamento pedindo providências para que as pistas de pouso tenham maior qualidade. Ele citou alguns exemplos. Boa Vista do Ramos não tem pista de pouso e decolagem. Nhamundá tem uma pista que a gente nem pode ser considerada Nhamundá porque tem que atravessar o rio, não tem infraestrutura de nada. Silves não tem pista de pouso e decolagem. Eu tô falando de pista, não tô falando de aeroporto, gente. Itapiranga não tem. Outro assunto abordado pelo presidente da Alean, Josué Neto, foi a questão dos aterros sanitários, começando pelo de Parintins. Recebemos agora algumas fotos do aterro sanitário, que eu chamo aterro sanitário para falar bonito, né? Que aquilo nunca foi. Parintins, que é considerado município top 3 do Amazonas em tudo, em toda a área de infraestrutura. E se em Parintins já é muito feio, uma coisa ridícula, imagina os demais municípios. É catastrófico o lixão de Codajás, como é catastrófico o lixão de Eirunepé. E olha que essa lei de adequação dos resíduos sólidos e aterros sanitários para os municípios brasileiros era de 5 anos, já se está entrando no 8º ano. E no Amazonas, com exceção de Manaus, nenhum município conseguiu se adequar com relação ao seu aterro sanitário. Ao concluir o seu pronunciamento, o presidente da Assembleia Legislativa sugeriu a criação de uma frente parlamentar para acompanhar e cobrar as obras das pistas de pouso. 6h13 em Manaus. Interagindo com os nossos ouvintes, o portal do Sena, também o pessoal do portal do Sena, na escuta do jornal. Os ouvintes do Purupuru e também a professora Olívia, que está acompanhando o jornal no Mundo Novo, e a Francinei. O governador Wilson Lima assinou nesta segunda-feira a nomeação e convocação de 3.714 professores e pedagogos aprovados no concurso público da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, realizado em 2018. Conforme o cronograma divulgado pela pasta em setembro passado, a nomeação já está publicada no Diário Oficial do Estado e os profissionais começam a trabalhar no ano letivo de 2020. Esta é a segunda nomeação para o concurso, que foi realizado em julho de 2018 e cujo resultado só foi homologado em 2019.
2019. Em agosto foram chamados 312 aprovados. De acordo com o secretário Vicente Nogueira, a convocação contempla mais da metade dos candidatos classificados. A penúltima reunião do CODAN no ano avaliará uma pauta que relaciona 28 projetos industriais com investimentos de 597,361 milhões e previsão de geração de 1.523 vagas no mercado de trabalho no período de até 3 anos. Os destaques da pauta são os projetos da Data Electronics Brasil para a fabricação de unidade de armazenamento de dados não voláteis, SSD, e de módulo de memória RAM, estimado em 143 milhões de reais, e da Zanaplast da Amazônia para a fabricação de resina termoplástica no valor de 67 milhões de reais. O CODAN se reúne agora de manhã. Polícia. Herbert Ribeiro Tavares, de 32 anos, foi alvejado com tiros na noite de ontem, mas sobreviveu à tentativa de homicídio. O crime aconteceu por volta das 21h30 na rua Nunes Cardoso, no bairro de São Francisco. Segundo informações repassadas pela vítima à polícia, homens ainda não identificados chegaram em uma motocicleta com características não informadas e dispararam diversas vezes contra o alvo. Eles iriam cobrar uma dívida, Pellegrini? Paulo, foram cobrar dívida, não tem dinheiro, leva bala, não tem negócio de SPC e Serasa não. No mundo do crime, não pagou, é cobrado com a bala, Paulinho. Pellegrini, a informação de que pelo menos 4 ônibus foram assaltados na zona norte da cidade. Pois é, Paulo Guerra, as informações estão chegando também agora, Paulo Guerra, dizendo que esses ônibus foram assaltados. Ônibus também do transporte alternativo estão sendo assaltados também, Paulo, a movimentação da categoria para um protesto em relação ao grande número de assaltos também para os ônibus do alternativo. Depois de uma rápida trégua, pelo menos 4 ônibus foram assaltados durante a noite, o que é bastante lamentável. Onde está a Operação Catraca, Pellegrini? Pois é, Paulo, e os locais que são os mesmos, isso que a gente lamenta, sempre na área da zona norte da cidade, Torquato Tapajós, Max Teixeira, Manoa, são os alvos principais dos bandidos. A gente observa e todos os dias se divulga muitos assassinatos em todo o Brasil. São tantos assassinatos e assim mesmo, Pellegrini, observem que daqui a pouco vamos falar sobre esse assunto. Assassinatos no Brasil caem 22% nos primeiros 8 meses deste ano. Imagine se não tivesse caído. Pois é, né, Paulo? Imagina se não tivesse caído. Aqui na nossa cidade também, um ano aí que está bastante, né, Paulo Guerra, movimentado em relação a essa questão de mortes por confronto de facção criminosa. Os números dão conta, Paulo, de que aproximadamente de 88% a 90% dos crimes ocorridos na cidade são devido ao acerto de contas, devido ao tráfico de drogas. Pellegrini, estamos às 6h22. O que aconteceu nos prontos-socorros da cidade e as outras notícias policiais de hoje? Pois é, Paulo Guerra, nós vamos destacar também agora, Paulo, a informação de que a escola Serafina, localizada no bairro do Tarumã, está em chamas, viu, Paulo? O princípio de incêndio, muita fumaça, bombeiro já foi acionado, já chegou no local, já está trabalhando, vamos buscar mais informações em relação ao fogo na escola Serafina, no bairro Tarumã, Paulo. Daqui a pouco, mais informações. Mais uma informação em primeira mão do Alberto Pellegrini. Daqui a pouco mais detalhes sobre este princípio de incêndio. Vamos torcer para que o Corpo de Bombeiros consiga debelar as chamas rapidamente para que o pior não venha acontecer, não é, Pellegrini? É isso aí, Paulo Guerra. Agora, Paulo, vem comigo. Vamos para o Pronto Socorro 28 de agosto. No Pronto Socorro 28 de agosto, a movimentação foi considerada também tranquila durante a noite e madrugada. Entretanto, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, acabou apanhando a murros, chutes, socos e pontapés. Essa agressão, Paulo Guerra, aconteceu no bairro de Cachoeirinha. Também no Pronto Socorro 28 de agosto, uma pessoa vítima de atropelamento. Esse atropelamento aconteceu por uma motocicleta. Uma motocicleta atropelou uma jovem de 22 anos de idade. As primeiras informações dão conta de que ela estava voltando da escola quando de repente foi barbaramente atropelada por uma moto. O motoqueiro também caiu, logo evadiu-se do local sem prestar socorro à vítima.
Pronto, socorro, João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade. Além de pessoas feridas, muita gente deu entrada com sintomas dessa maldita, dessa virose que ataca logo a garganta, ataca logo com febre, gripe, dores pelo corpo. Muita gente procurando a unidade de saúde no João Lúcio com esses sintomas desgraçados dessa virose maldita que arreia todo mundo e ataca principalmente a goela. Eu também sou um dos atacados por essa maldita dessa virose. Ainda do pronto socorro, João Lúcio, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem deu entrada vítima de pauladas pelo corpo. Esse homem apanhou e apanhou muito. Segundo as primeiras informações, trata-se de uma briga entre familiares, primos, irmãos, cunhados. Todo mundo brigou em uma festa de aniversário ocorrida a noite de ontem no bairro Aliança com Deus. Esse homem levou essa paulada e chegou tonto, chegou com a cabeça rachada. Depois de passar pelos primeiros procedimentos, ele continua internado, mas deverá receber alta ainda no dia de hoje. Não é dessa vez que ele vai partir desta para pior. As informações dão conta de que a paulada que ele levou foi desferida pela própria irmã. A irmã foi quem deu-lhe a paulada na vítima. Uma irmã endemoniada. É pior que qualquer coisa. É o demônio quando domina as irmãs. Elas atacam todo mundo e mais uma desgraça aconteceu por causa de uma irmã endemoniada. Pronto, socorro, Platão Araújo. O Platão Araújo também é localizado no coração da zona leste da cidade. E no Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. O outro homem deu entrada vítima de facadas pelo corpo. Ele levou várias facadas. Como eu queria dizer, olha a faca! Mas a goela não deixa. E esse homem levou 2 facadas. E está entre a vida e a morte. Ele está no bico do urubu, no pronto-socorro Platão Araújo. Não sei não, viu? Mas do jeito que ele entrou, com o sangue que ele perdeu, este homem deve partir dessa para pior ainda no dia de hoje. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. Se a noite e madrugada foi tranquila, o mesmo não aconteceu no dia de ontem. Muitas mortes na invasão Monte Oreb. Ontem, logo cedo, o Jornal da Manhã já noticiava que uma pessoa havia morrido na comunidade Monte Oreb. Logo depois, o programa do garotinho Valdir Correia também trazia informação de uma outra morte lá no bairro Monte Oreb, na invasão Monte Oreb. E durante a tarde, mais 2 pessoas. No Monte Oreb, o Alessandro dos Santos, de 23 anos, foi encontrado morto, crivado de balas, enquanto dormia. Ele estava na rede dele. As informações dão conta de que durante a noite dava para se ouvir. Rico, 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 rico. Era a rede. E Alessandro estava se embalando. Ele não sabia, mas seria as suas últimas embaladas da vida. Ele pisava na parede e a rede balançava. Rico, 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 rico. E na madrugada ele foi barbaramente assassinado a tiros dentro da própria rede onde dormia, lá na comunidade, no bairro Monte Oreb. Não dá nem para dormir lá no Monte Oreb. O cara pode dormir e acordar morto. John Kevin, de 20 anos, foi arrastado de dentro de sua própria casa e executado a tiros de fuzil e de pistola.
aconteceu também na comunidade Monte Oreb. As primeiras informações dão conta de que o John Kevin estava dentro de casa, estava tranquilo, estava junto com a família, quando de repente foi barbaramente atacado por bandidos que não queriam roubar, não queriam assaltar, queriam mesmo era tirar a vida do John Kevin, e assim o fizeram. E mais uma vez esse crime ocorreu na comunidade Monte Oreb, o bairro da desgraça, a invasão da morte na zona norte da cidade. Para quem não sabe onde é a Monte Oreb, é bem atrás do conjunto Viver Melhor, aquele lá da Barreira. Atrás nasceu uma invasão que hoje é considerada o bairro mais perigoso da cidade. Outra morte na Monte Oreb. Corpo encontrado em Cova Rasa, na invasão Monte Oreb. Era manhã de ontem, quando a informação chegava no programa do garotinho Valdir Correia. O Valdir estava comandando a audiência, estava todo, quando chegou a informação de que o homem foi barbaramente assassinado e enterrado em uma cova rasa lá no Monte Oreb, durante as últimas 24 horas. 1, 2, 3, 4 mortes na invasão Monte Oreb. Quer partir dessa para pior? É só se mudar lá para a invasão Monte Oreb. 90%, mais de 90% dos moradores da Monte Oreb são gente boa, mas o que resta de bandidos são bandidos, o restante é composto aí por bandidos perigosíssimos, e duas facções que brigam pela venda de droga, por ponto de droga lá na comunidade Monte Oreb. O resultado é esse daí, uma morte em cima da outra, uma das maiores invasões da cidade, que emenda uma com a outra, sai lá do Viver Melhor, vem bater no Distrito 2. A invasão começou com 1, 2, 10 casas, de repente ninguém fez nada, ninguém tomou providência, e o resultado é esse, a maior invasão de Manaus. Eu acredito aqui até que seja irreversível essa situação. Não tem como tirar mais esses moradores dessa invasão, já que se trata da maior invasão da cidade. Paulo. Pellegrini, parece que está acontecendo uma paralisação no Terminal 4, é isso, Jorge Teixeira? E segundo informações que chegaram até há pouco aqui à nossa central de jornalismo. Muito bem, Paulo, a unidade externa do Jornal da Manhã está nas proximidades e já vamos trazer informações de lá do Terminal 4 para trazer a veracidade dessa paralisação já ainda nessa edição do Jornal da Manhã. Mas como eu dizia, Paulo Guerra falava das 4 mortes no Monte Oreb, e o Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 53 exames de corpo de delito. Paulo Guerra, essas foram as notícias da noite e madrugada. Vamos nos deslocar agora para o Terminal 4, daqui a pouquinho mais informações. Paulo Guerra. Loteria. Aqui no concurso 5.102 acumulou dezenas sorteadas 08, 24, 56, 61 e 62. 08, 24, 56, 61 e 62. A Loto Fácil, concurso 1880, saiu para 4 apostadores. Cada um vai receber R$253,13. Eles são de Porteirinha, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, e uma aposta pelo canal eletrônico. Com 14 acertos, foram 649 apostas ganhadoras, com premiação individual de R$1.304,42. Nesse concurso 1880 da Loto Fácil, as dezenas sorteadas foram 01, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 23, fecha o jogo, 24. 6h37. Esportes.
Em grande fase no comando do Flamengo, o treinador Jorge Jesus não esqueceu Portugal e pode voltar para a Europa, segundo aponta o jornal português Record. O técnico estaria com saudade de casa e até aceitaria reduzir o seu salário para retornar. Ainda de acordo com a publicação, Jesus se sente bem no Brasil, mas as conversas para uma renovação de contrato não estão avançando. O técnico já teria deixado claro para sua equipe técnica que quer voltar para Portugal. Jesus tem contrato até junho de 2020. Ele tem saudade da sua terra e de sua família. 2 jogos encerraram a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Bahia foi surpreendido em casa e perdeu para o Ceará, 1-0. O Botafogo derrotou o CSA por 2-1. O jogo de hoje. 16 horas, Liga dos Campeões da UEFA. Juventus e Lokomotiv. Manchester City e Atalanta. Clube Bruges e PSG. Olympiacos e Bayern de Munique. Tottenham e Estrela Vermelha. Às 16 horas, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, tem Fluminense e Flamengo. Às 21h30, Copa Libertadores da América tem Boca Juniors e River Plate. É o jogo decisivo, o segundo jogo. Últimas notícias. Após uma queda significativa na última sexta-feira, quando recuou 1,22% frente ao real, o dólar iniciou a semana valorizando em relação à moeda brasileira. Uma série de fatores externos e internos alimentam um sentimento de cautela que pesa sobre a divisa. Aqui os investidores aguardam a votação da reforma da Previdência marcada para esta terça-feira e ainda o tamanho do peso que a crise dentro do PSL terá sobre a articulação política do governo. Depois de ter tocado a máxima de R$4,1520 no início da tarde, o dólar fechou o dia cotado a R$4,1307, uma alta de 0,29%. Beneficiado pelo cenário internacional e pela expectativa da votação hoje da reforma da Previdência em segundo turno no Senado, o índice Bovespa da B3, antiga Bolsa de Valores de São Paulo, encerrou esta segunda-feira com um novo recorde. O indicador fechou o dia aos 106.022 pontos, com alta de 1,23%. O recorde anterior havia sido registrado em 10 de julho, quando o Ibovespa tinha fechado aos 105.817 pontos. Os trabalhadores com contas ativas e inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS poderão sacar até R$500 de cada conta antes do fim do ano. A Caixa Econômica Federal antecipou o calendário de retiradas para não correntistas do banco. O gás de cozinha residencial GLP aumentará 5% nas distribuidoras e o GLP industrial e comercial 3% a partir da meia-noite de hoje. O anúncio foi feito pelo Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo, Sindigás, em nota à imprensa e confirmado pela Petrobras. Caça da Marinha sofre acidente durante decolagem em São Pedro da Aldeia. Segundo nota da Marinha, a aeronave teve uma avaria e excedeu a pista de pouso. O único ocupante era o piloto, que não se feriu. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, marcou para hoje, a partir das 10 horas, o leilão da Lotex, Serviço Público Federal de Loteria Instantânea Exclusiva, também conhecida como raspadinha. Na loteria instantânea, o apostador sabe se ganhou algum prêmio na hora em que raspa o cartão. A Lotex foi incluída no PND, Programa Nacional de Desestatização, em janeiro de 2016. O procurador da República, Deltan Dallagnol, abriu mão da promoção à Procuradoria Regional da República da 4ª Região PRR4, sediada em Porto Alegre. Ele preferiu continuar nos quadros do Ministério Público Federal em Curitiba, no posto de chefe da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, para desespero do PT. Maior investigação já deflagrada no país contra a corrupção e lavagem de dinheiro. Nesta segunda-feira, Deltan enviou ofício ao Conselho Superior do Ministério Público Federal, indicando que não tem interesse em concorrer à promoção no momento. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, disse ontem que militares do Exército vão reforçar as ações de limpeza das praias atingidas por óleo no litoral do Nordeste. De acordo com Mourão, um grupo de cerca de 5.000 militares da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada do Exército em Recife começará a trabalhar na limpeza das praias a partir desta segunda-feira. Fora os equipamentos que estão sendo distribuídos à Defesa Civil dos estados e municípios, disse ele a jornalistas depois de reunião no Ministério da Defesa sobre o vazamento. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela extradição do traficante mexicano José González Valência, preso no Brasil desde dezembro de 2017, para os Estados Unidos. O parecer enviado ao ministro Celso de Mello do STF
Supremo Tribunal Federal indica ainda que o pedido do governo do México, que também deseja a extradição do criminoso, deve ser recusado. Uma mensagem que circula pelas redes sociais denuncia uma suposta regalia do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na prisão em Curitiba. Segundo a publicação, ele teria um gabinete próprio na sede da Polícia Federal. O STF afirmou que não houve qualquer decisão sobre liberação de um gabinete para Lula. A assessoria de comunicação da Polícia Federal em Brasília, que não comenta fake news, também disse desconhecer a existência de qualquer sala desse tipo. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu anunciou ao presidente Reuven Rivlin que não vai conseguir estabelecer um novo governo. O líder da oposição, Benny Gantz, deverá agora ser encarregado de formar um novo governo. Temos informações com o repórter Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Nossa unidade externa, Terminal 4, Avenida Camapuã, aqui na fronteira entre a Zona Norte e a Zona Leste da cidade. Terminal tudo dentro da normalidade. O ir e vir dos coletivos está normal nesse momento. Não há nenhum tipo de problema no Terminal 4, Paulo Guerra. Está aí esclarecimento que não há nenhuma paralisação. O Brasil teve uma queda de 22% no número de mortes violentas registradas nos primeiros 8 meses deste ano em comparação com o mesmo período de 2018. É o que mostra o Índice Nacional de Homicídios criados pelo G1 com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal. Somente em agosto houve 3.100 assassinatos contra 3.900 no mesmo mês do ano passado. Já no período que engloba os 8 meses foram 27.517 mortes violentas, 7,9 mil a menos que o registrado de janeiro e agosto de 2018, que foi de 35.422. Milhares de pessoas ocuparam as ruas de diversas cidades da Bolívia na noite de ontem para protestar contra uma suposta fraude na apuração das eleições de domingo, que levaria o presidente Evo Morales à reeleição logo no primeiro turno. Uma multidão enfurecida incendiou a fachada da sede do Tribunal Eleitoral da cidade de Sucre, 700 quilômetros a sudeste de La Paz, em meio aos gritos de fraude, fazendo a polícia de choque recuar. Após aposentar a polícia, os manifestantes ocuparam acesso ao Tribunal Eleitoral abandonado pelos funcionários, revelou o site do jornal Correio del Sur de Sucre. Em Oruro, no sul do país, centenas de jovens tentaram ocupar a sede do Tribunal Eleitoral, mas foram dispersados com bombas de gás lacrimogêneo pela polícia de choque, segundo o jornal Doble Impacto. Em Cochabamba, manifestantes romperam o perímetro de isolamento do local da apuração, mas foram finalmente contidos pela polícia, revelou o jornal Opinião. O Japão entronizou nesta terça-feira o imperador Naruhito com suntuosas cerimônias e rituais shintoístas que completam sua ascensão ao trono de Crisântamo. O próprio Naruhito proclamou no início da tarde sua entronização durante uma cerimônia no Palácio Imperial de Tóquio, na presença de cerca de 12 mil convidados, entre eles o presidente Jair Bolsonaro. Proclamo minha entronização, declarou Naruhito, ao lado da imperatriz Masako. Os dois vestiam trajes próprios extremamente sofisticados, reservados a este ritual. Em seguida, o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe saudou o imperador levantando os braços e gritando 3 vezes Banzai, literalmente 10 mil anos, para lhe desejar longa vida. O novo soberano de 59 anos se tornou o 126º imperador do Japão no dia 1º de maio, um dia após a abdicação do seu pai Akihito, 85 anos, algo inédito nesta dinastia em mais de 2 séculos. Bolsonaro defende que Eduardo abra mão da embaixada para pacificar o PSL. O presidente ponderou, no entanto, que a decisão cabe ao seu filho e ressaltou que é necessário ver o que pode catar de caco no partido. A manifestação foi feita na noite passada no Japão em rápida entrevista à imprensa. Sem novas mudanças no radar, o Senado se prepara para concluir a reforma da Previdência nesta semana. A votação da proposta em segundo turno no plenário está marcada para hoje e pode se alongar até amanhã. O texto que será votado prevê uma economia fiscal de 800 bilhões de reais em 10 anos. Os principais jornais do país e seus destaques de capa hoje. O Globo do Rio de Janeiro. A ala ligada a Bolsonaro apresenta a terceira lista de assinaturas para manter Eduardo líder do PSL. A Folha de São Paulo. Caixa antecipa saque de R$500 do FGTS para até o fim deste ano. O Estado de São Paulo. Alcolumbre vai visitar praias do Nordeste afetadas por óleo como presidente em exercício. Planalto Central, capital da República, Correio Brasileiro
Brasiliense. Deltan Dallagnol recusa promoção e continua no comando da Lava Jato. Valor econômico. Clube de Milionários no Brasil ganha 42 mil membros. Estado de Minas. A aeronave que seguia para Ilhéus cai em BH e deixa 3 mortos. Jornal do Comércio no Recife. Tropa do Exército sediada no Recife reforça ações para conter óleo nas praias do Nordeste, diz Mourão. Fortaleza Diário do Nordeste. Pesquisa do Google define professora como prostituta e classifica como brasileirismo. Porto Alegre, 0 hora. TRE caça mandato do presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Edições impressas locais, o Diário do Amazonas. Quero somente a verdade, diz Maleico. Em tempo. Invasão da morte. 4 são fuzilados no Monte Oreb. A crítica. Intervenção segue por mais 3 meses. Jornal do Comércio. Codan aprecia falta de 597 milhões. Essas foram as principais notícias de ontem, as primeiras de hoje, e termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini. A operação de áudio de Hamilton Cabral e Itamar Jardina. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã às 5 horas e 45 minutos.